Fala para o irmão que está aí do teu lado, diz para ele: Deus tem promessas para você. Se você crê, as promessas do Senhor se cumprirão na tua vida. Aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus, abre comigo no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis é beleza. Primeiro livro, assim como o Apocalipse também, né, que é o último livro. Você já sabe onde vai, não pergunta para ninguém onde é. Gênesis capítulo 12, ao verso 3. Ao verso 4, 12, 1 ao 4, acompanha comigo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Aleluia. Deus faz um chamado a Abraão. Deus fala com Abraão. Abraão não conhecia Deus, apenas ouviu a sua voz. E Deus diz: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, aleluia, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu à voz do Senhor. Um Deus invisível faz um convite para Abraão, e Abraão creu naquilo que Deus falou para ele. E Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, e ainda mais o abençoaria. E Abraão, ele era um homem que ele não era pobre, ele era um homem rico, mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão, para que através da vida de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. E ainda mais Deus promete dar uma terra para ele morar, a terra de Canaã, para ele e para toda a nação. Mas para isso acontecer, Abraão ele tinha tão somente que obedecer à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, nós recebemos a bênção do Senhor na nossa vida. Mas se a pessoa não obedece, ela não receberá nada de Deus. Para eu e você receber
receber algo de Deus, nós temos que obedecer os mandamentos dele, obedecer a voz dele. E muitos, eles recebem uma bênção, mas por um motivo banal eles terminam desprezando a bênção que Deus deu para ele, como no caso de Esaú, desperdiçou a bênção trocando por um prato de lentilha com Jacó. E eu vejo que muitas pessoas nesses dias de hoje, elas têm muitas oportunidades que aos olhos humanos seria impossível acontecer na vida dela. Mas quando Deus tem um plano, um propósito na vida de qualquer pessoa, ela pode ser uma pessoa leiga, uma pessoa sem estudo, uma pessoa que não sabe nada, mas se Deus é com ela, Deus quer abençoar ela, então ela tem mais é que agarrar a oportunidade que surge na frente dela. E muitos desprezam a bênção de Deus. Muitos são chamados por Deus para a sua obra e não querem. Muitos jovens recebem um chamado, têm o dom de Deus lá para trabalhar na obra do Senhor, mas eles não querem, desprezam. Muitos conseguem um trabalho leve, só que o salário é um salário irrisório, e por isso a pessoa despreza aquele trabalho, e ela recebe conselhos de pai, de mãe, de vizinho, de pessoas lá no trabalho, para que ela venha ter calma, paciência, porque futuramente a situação que ela vive irá mudar. Mas só que o ser humano quer tudo no seu tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. E se a gente for querer tudo no nosso tempo, nós não vamos alcançar nem muito nem pouco. Por isso que tem um ditado que diz que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Mas se Deus fez promessa para você, Deus vai cumprir na sua vida, e você, depois de receber a bênção, receber o milagre, você vai ver o quanto valeu a pena você ter sido paciente. Porque eu mesmo já passei por situações assim. Eu queria deixar o trabalho não por causa do salário, porque eu não estava contente com aquele trabalho, era muita cobrança. E uma vez eu vou pedir demissão, vou sair. O irmão Romualdo chegou para mim e disse: irmão Carlos, paciência, não se desespere, não faça isso. Então eu parei para pensar naquele conselho e eu preferi seguir o conselho de Romualdo, deixei a minha atitude de sair para e muitas vezes a gente recebe um conselho, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E Deus, ele vem
que ele iria ter muitos descendentes, ia ter uma terra para morar, seria uma bênção aqui na terra. Deus diz para ele: ser tu uma bênção. E quando você é uma bênção, aí Deus, Ele faz você crescer. Aonde você chegar, aonde você tocar, você será bem-vindo, você será uma bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão, ele tinha todos os atributos para não querer seguir o chamado de Deus, só porque ouviu uma voz falando com ele. Ele não viu Deus, mas ele preferiu obedecer à voz que ele ouviu. Aleluia. E como ele obedeceu, Abraão foi muito abençoado. Muito abençoado mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 13 de Gênesis, verso 14 ao verso 18, acompanhe comigo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aleluia. Tudo que Deus pedia para Abraão fazer, Abraão fazia. Abraão viu aquela terra imensa, aonde os seus descendentes iriam viver. Seria uma descendência tão grande que não se podia contar. É uma bênção muito grande. E quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E aonde Abraão chegava, sempre ele levantava um altar para agradecer a Deus, para adorar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 15. Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será grande,
aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Deus prometeu a Abraão que o herdeiro dele não seria o Damasceno, e sim o filho que ele ainda não tinha, mas que seria gerado no ventre de Sara. E através de Isaque, uma grande nação tomaria conta daquela terra, se espalharia pela terra através do filho de Abraão. Deus, ele é poderoso, ele é tremendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma nação tão grande que Deus diz: conta as estrelas do céu se podes. Vê aí as estrelas do céu e assim será a tua nação. Será uma nação poderosa na terra. Aleluia. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves e rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui Deus pede um sacrifício para Abraão, para ele sacrificar novilho, cabra, cordeiro, aves, para que através desse sacrifício a bênção fosse dada para Abraão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Deus diz: eu sou o Senhor, e Ele é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Capítulo 17. Verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti.
Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, é o Todo-Poderoso. Ele multiplicou extraordinariamente a descendência de Abraão, uma descendência tão numerosa que não se podia contar. Isso tudo são promessas de Deus para aqueles que creem. Tudo são promessas. E Deus, quando Ele faz promessas para mim, para você, Ele cumpre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E qual é o segredo da bênção nos alcançar? É somente obedecer os mandamentos do Senhor, andar na presença do Senhor com fidelidade, ser perfeito na presença do Senhor, e assim as bênçãos decorrem de Deus para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. E agora vou louvar o hino aqui que vai engrandecer mais ainda essas promessas. Se você conhece, faz um lindo coral para o Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, Jesus. Quando você obedece a voz do Senhor, quando você é chamado por Deus e obedece o chamado de Deus, as bênçãos, ela vem até você. Você não tem que correr atrás delas. De repente, você está totalmente despreocupado, totalmente desprevenido de algo, e de repente a bênção acontece. Porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que prometeu para Abraão e cumpriu, Ele também prometeu para mim e para você, e também irá cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Deus tem muitas promessas para cumprir na minha e na tua vida. Promessas de uma vida abençoada, promessas de um casamento abençoado,
promessas de uma vida financeira abençoada, promessas de uma família totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Só Deus pode fazer isso. Agora vamos lá em Hebreus, carta aos Hebreus, por favor, no capítulo 11, no verso 8 ao verso 12. Hebreus, capítulo 11, aí já não digo que é moleza, né? No livro de Gênesis. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. Capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, melhor dizendo, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Aleluia! Todas as promessas que Deus fez a Abraão, elas se cumpriram. Todas. Não faltou nenhuma. Até o filho, que era impossível Sara gerar no seu ventre, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de um filho, e assim aconteceu. Abraão já com 99 anos, aleluia, esperou, aliás 100 anos, ele esperou 25 anos para que a promessa viesse a se cumprir. E hoje tem pessoas que não tem como esperar um mês, um ano por uma promessa, quer logo desistir, e no que ele pensa em desistir, ele já perdeu aquela promessa, perdeu a bênção. Por isso, meu querido, minha querida, não se desespere porque está demoroso. Não se desespere, espera só um pouquinho. Faça que nem Davi, esperei com paciência do Senhor. Aleluia. E assim nós temos que sermos pacientes. Eu sei que nesse mundo de hoje, nesses dias de hoje, a paciência nossa é muito pouca. Mas nós temos que esperarmos, não pelo homem, sim por Deus. Aleluia. Porque Ele é quem faz com que nós venhamos ser uma bênção nessa terra. É Ele quem nos faz sermos herdeiros da promessa. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Então somente espere no Senhor.